Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Que bom que você não deixou a gente, né, nessa antevéspera de Natal. Que bom trabalharmos juntos. Estou em Curitiba, mas estamos conectados. Ah, você está em Curitiba, né? Você é do Paraná, né, Clemente? Exatamente, vim passar o Natal aqui com família. Ah, que delícia, que gostoso. Não, eu adoro particularmente o museu, né, do Oscar Niemeyer, né? Niemeyer, que é exatamente. maravilhoso, o Muito olho, bonito. né? Exato. Lindo, maravilhoso. Ai, que inveja. Mas vamos lá, Clemente. Vamos falar aqui do Diese, né? 64 anos, né, de existência. Tem um texto muito bonito que você escreveu aqui, né, sobre esses 64 anos ajudando a costurar a história do movimento sindical. Conta pra gente, Clemente, como é que surgiu, né, essa proposta, né, de se criar o Diese, né, justamente para poder auxiliar os sindicatos a terem uma análise científica, né, da economia, é isso? Exato, Marilu. O Diese surgiu em 1955, portanto há 64 anos, e em meados dos anos 50, aí entre os anos 50 e 55, aí, em São Paulo havia toda uma ebulição do movimento sindical, das lutas operárias, dos trabalhadores, das várias indústrias que lutavam especialmente contra a carestia, pelo aumento do custo de vida, e havia uma sensação de que os índices oficiais, na época, especialmente medido pela Prefeitura de São Paulo, não refletia o efetivo impacto do custo de vida sobre os índices de preço, ou seja, havia uma sensação de que o custo de vida era mais elevado do que aquilo que a prefeitura apontava como indicadores, e a partir disso as lutas operárias dos trabalhadores começaram a demandar o debate, a necessidade de ter a construção de uma instituição que fosse capaz, ou de um organismo que fosse capaz de produzir o índice de custo de vida ou tentar medir qual era o impacto da carestia sobre os salários e as condições de vida dos trabalhadores. Foi a partir disso, portanto, das lutas operárias, houve uma grande greve chamada Greve dos 300 mil em 1954, uma greve pesada, bastante forte. Desta greve e dessa mobilização surge uma coisa chamada um Pacto de Unidade Intersindical, ou seja, os sindicatos todos se reuniram em uma única organização, em um único movimento, e a partir desse movimento unitário também se tomou a decisão de criar um departamento do que seria no futuro uma universidade dos trabalhadores, mas um departamento desta futura universidade, e daí surge o Diese, um departamento intersindical. E a ideia foi, um departamento intersindical que produz estatísticas, portanto, meça o custo de vida, qual é o impacto da carestia, meça a inflação, portanto, mensure qual é a variação dos preços, produz estudos e estudos socioeconômicos. Portanto, daí que surge o nome de Diese, um departamento de uma futura universidade, do trabalho, dos trabalhadores, intersindical, que deveria ser de todos os sindicatos, de estudos e estatística socioeconômica. Esse é o nome de Diese, que acabou ficando no departamento por muito tempo. Depois, em 2005, nós retomamos essa ideia original do Diese e constituímos, entre 2005 e 2010, a escola hoje, uma escola de nível superior do Diese. Então, o Diese hoje tem uma escola diferente da ideia original, onde que uma universidade teria um departamento. Hoje, o Diese, o departamento, tem uma escola de nível superior, faz assessoria, faz uma série de pesquisas, aí faz isso há 64 anos, portanto, é um investimento que o movimento sindical mantém, sustenta politicamente e financeiramente há 64 anos, fazendo serviços de pesquisa, de assessoria e de formação para todo o movimento sindical brasileiro. Bem, e Clemente, fala do personagem Tenorinho do Laticínio. O Tenorinho.
Tenorinho faleceu recentemente, foi o último dos fundadores do jazz, ainda vivo. Quando nós completamos 60 anos, ele ainda estava vivo, fez depoimentos e tal. E ele conta a história, no depoimento conta a história da fundação do jazz, justamente isso que eu um pouco estava relatando. A todo o esforço feito na época para a constituição do jazz, do ponto de vista intersindical, o papel fundamental dos grandes sindicatos, no caso hoje dos sindicatos que estão aí, os metalúrgicos e os bancários. O Lossaco, que era o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi o grande protagonista, o primeiro presidente, o primeiro dirigente sindical presidente do Diese, que, na verdade, mobilizou junto com o Tenorinho, que era do setor de laticínio, ele era da indústria de laticínios, e o Lossaco era presidente de sindicatos bancários, ambos mobilizaram todos os sindicatos, em quase 20 sindicatos, que se reuniram no dia 22 de dezembro, numa assembleia à noite, para fundar formalmente o Diese. O Diese foi, portanto, nessa assembleia de 22 de dezembro de 1955, foi fundado. O Lossaco, presidente dos bancários, assume a presidência do Diese, e o Tenorinho, um militante sindical do Partido Comunista, um ativista sindical histórico, assumiu a Secretaria-Geral do Diese. Foram os dois primeiros diretores do Diese que iniciaram o trabalho de fundação, de criação do Diese. Desde então, o Diese passou a produzir. O primeiro esforço feito foi justamente mensurar qual era o custo de vida em São Paulo. O trabalho que foi feito aí em 56, 57, em 2 anos de trabalho, nós conseguimos identificar no Diese que o custo de vida em São Paulo era 3 vezes mais alto do que aquilo que a prefeitura indicava. Ela indicava uma inflação de 4%, nós identificamos na época um custo de vida variando 12%, portanto, 3 vezes mais alto. Os trabalhadores, de fato, tinham razão na sua sensação, portanto, o efetivo aumento do custo de vida era muito maior do que aquilo que era mensurado. Esses números apoiaram, inclusive, as mobilizações que foram apresentadas depois ao presidente Goulart, que reconhece essa diferença e passa, portanto, a dar valor àquela produção de uma entidade do movimento sindical que passou a produzir um conhecimento bastante próprio. Muitos intelectuais vieram depois a se somar aí nessa construção. Porfírio, Chico de Oliveira, Maria Emília, a Lenina Pomerantz. Então, são dezenas de intelectuais que vieram. O senador Eduardo Suplicy, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Vefor, vários intelectuais que ao longo desses anos todos atuaram no apoio à instituição ao longo dessas mais de 6 décadas, apoiando a produção técnica do Diese, profissionais das mais diferentes áreas, mais diferentes matizes políticos, mas que sempre tiveram a visão de que manter uma instituição autônoma, independente, com credibilidade, era uma coisa muito importante. E algo que nós sempre prezamos muito no Diese é manter a credibilidade técnica da produção que nós fazemos, a independência no sentido de termos autonomia técnica para produzir os estudos, as informações que interessam aos trabalhadores. Muito bem, Clemente. Foi uma aula, né, de história aqui com você. O Diese, 64 anos, está aí enxuto, né? 64, está muito bem, produzindo muitos documentos, muitos estudos, pesquisas, para realmente auxiliar, né, o movimento sindical a fazer frente, né, a todos esses retrocessos que a gente está vivendo. Eu quero parabenizar você, em especial, Clemente, você que é o diretor técnico, né, do Diese, que leva adiante também
todos esses dados, essas análises. Parabéns, viu? E é um prazer e uma honra tê-lo aqui na nossa equipe, viu, Clemente? É um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, por divulgar o trabalho do Jazz, por apoiar o trabalho do Jazz. Estamos A toda a aqui. equipe aí da rádio. Tá certo. Obrigada, Clemente. Valeu. Olha, bom passeio aí pelos parques. É Tanguá? Como é que é? Quais parques aí de Curitiba? Um monte de parque. Acabei de ir para caminhar agora no Parque Iberê de Mato, aqui. Foi 6 horas da manhã. Acabei de chegar aqui. Que delícia. É um atleta, além de tudo. Ai, ai, ai. Tá certo, Clemente. Tá bom. Um grande abraço para Um abraço. você. Um beijo. Bom Natal Outro. para você. Até Amém. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Jazz.